Bom dia, a paz de Cristo para os amados irmãos. Êxodo capítulo de número 2, versículo 9, diz assim: Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Irmãos, começamos a história de Moisés. Capítulo 2, ele vem falar do nascimento. Naquela época, o Faraó tinha falado que os meninos machos dos hebreus eles não poderiam vir a nascer, ele queria matá-los justamente para que não viesse se fortalecer. No capítulo 1 a gente viu que os hebreus se fortaleceram muito e quanto mais ele oprimia, mais eles cresciam. E sua mãe, com medo de que ele fosse morto, ela criou até os 3 meses, colocou ele num cesto de junco, calefatou com betume, né? Tudo certinho. E colocou ele à beira do rio. Ele foi no rio. Só que a filha de Faraó estava se banhando naquele rio. E aí, de repente, ela avistou aquele cesto, né? Viu o menino e decidiu criá-lo. Falou, opa, vou pegar ele para mim. Só que uma ama hebreia que estava junto com ela chegou para ela e falou, olha, arruma alguém que amamente essa criança. E essa ama foi direto na casa da mãe de Moisés para poder chamá-la para vir à presença da filha de Faraó. E como foi lido aqui no versículo 9, ela falou para ela, leva esse menino, pagar-te-ei. Você vai criar seu próprio filho e ainda vou te pagar um salário. Em outras palavras, podemos dizer assim, né? Que maravilha, que bênção de Deus. Porque Deus já tinha uma promessa, já tinha algo com Moisés. E Moisés foi criado por sua mãe até chegar o tempo de ser dada a filha de Faraó. Teve uma boa educação, estudou, mas Moisés ele não gostava de ver o povo, o seu povo verdadeiro, sendo oprimido. E ele não gostava de injustiças. E quando ele viu um hebreu sendo espancado, torturado, ele agiu errado. Ele foi lá, olhou para um lado, olhou para o outro e matou aquele egípcio, achando ele que ninguém havia visto. Um dia ele foi separar uma briga de 2 hebreus e o hebreu falou, acaso vai nos matar, assim como fez aquele egípcio? Então Moisés viu que nada ficava oculto e aos 40 anos ele resolveu sair daquela terra. E engraçado que ele foi para uma terra chamada Midian e ele chegando num poço. Se a gente for olhar as histórias anteriores de Abraão, de Isaac, de Jacó, sempre tinha um poço envolvido onde tinha encontros que marcariam e mudariam a vida daqueles homens. E foi assim também com Moisés. Chegando àquele poço, chegou um rebanho junto com algumas filhas de um único pai. E ela queria tirar a água daquele poço, porém Moisés não gosta de injustiça. Tentaram que ela não tirasse a água do poço. Ele tomou a frente, tirou a água do poço, deu de beber para aquele rebanho. E elas contaram para seu pai, Reuel, né, que a Bíblia o apresenta como Reuel, mas no outro capítulo 3 nós vemos que é Jetro. E quando ela conta para o seu pai o que ele fez, ele fala, por que vocês não chamaram esse homem para comer um pão?
pelo menos ficar aqui, fez uma bondade para vocês. E acabou que ali ele conheceu seu sogro, suas cunhadas e sua esposa, né? Ficou morando ali com eles e casou com Zípora. E ele apacentando o rebanho de seu sogro, agora com outro nome, né? Jetro, que algumas pessoas tinham dois nomes na Bíblia. E Êxodo capítulo 3, versículo 6, fala assim: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Início do capítulo 3, Moisés ele apacentava o rebanho do seu sogro, que era sacerdote, né, de Midian. E quando ele estava no deserto, chegando no monte de Deus, no Horebe, um anjo de Deus apareceu para ele no meio de um fogo, uma sarça ardente. E Deus ele se revela para Moisés, assim como se revelou com Abraão, com Isaque, com Jacó. E ali, meus irmãos, eu consigo entender que por Moisés não gostar de injustiças, igual a gente leu aqui nos capítulos, Deus chamou para uma grande obra para tirar de uma injustiça seu povo de dentro do Egito. É muito interessante a história de Moisés, porque Deus é quem ele capacita. Às vezes nós não temos nada para oferecer para determinada situação, ou tipo de trabalho, tipo de serviço, tanto na obra de Deus quanto em quaisquer coisa que nós venhamos a fazer. Mas Deus ele nos chama, nos prepara, nos capacita para que nós venhamos a fazer. E é assim na minha e na tua vida. Deus ele não simplesmente ele vê a pessoa e fala: olha, você já é um capacitado, eu vou chegar para você, teu currículo é bom, eu vou te tirar e vou te botar para fazer isso daqui. Não, Deus ele nos chama e nos capacita, ele coloca a gente num treinamento, assim como Moisés ficou num treinamento ali no deserto naquele período, para poder voltar ao Egito e ser o libertador daquele povo, no nome de Deus. Deixe ser usado por Deus. Deus tem obra maravilhosa em nossas vidas. Basta nós usarmos o nosso caráter e Deus ele vai, através do nosso caráter. Não precisamos nos tirar a medida, nos desmedir, como Moisés fez no início. Ele foi lá e matou aquele egípcio com raiva. Porém, ore a Deus, Deus lhe dará o plano certo para que nós venhamos a crescer e ser abençoado por Ele nesta terra. Que Deus nos abençoe e nos dê um bom dia de paz, alegria.